Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao quarto trimestre e exercício de 2019 da Tecnisa. Estão presentes conosco o senhor José Smigri, diretor-presidente, e o senhor Flávio Vidigal de Capo, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Smigri, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Bom, todos têm acompanhado a situação que a gente vive, né, bem complicada e confusa. O que eu queria ressaltar antes de entrar na apresentação é que eu considero que a Tecnisa está bem posicionada para enfrentar essa crise. Primeiro, porque nós temos dinheiro em caixa, temos 380 milhões em caixa. Nossa dívida é menor que o caixa também, e o nosso caixa líquido é de 31 milhões. Além disso, o nosso estoque todo quase é pronto. As 3 únicas obras que a gente tem são obras que estão em fases iniciais. Se por acaso tiver que paralisar, alguma ordem de paralisar a obra, a gente provavelmente não vai ter tanto prejuízo aí na hora de retomar, porque as obras estão em fases iniciais. Então, agora, começando pela apresentação, o slide 4, a gente só reafirma ali, reconta um pouco da história do nosso follow-on, que graças a Deus fizemos e captamos, né? E como a gente vem usando o recurso. Então, metade dessa capitalização ia ser usada para comprar terreno, basicamente, né? Crescimento, e a outra metade para estrutura de capital. Só vou adiantar um pouquinho sobre terreno. A gente comprou alguns terrenos e alguns terrenos estão em fase de contratação, quer dizer, contrato assinado, mas ainda não pago. Esses contratos que têm cláusula de saída, a gente, no primeiro momento, vai chamar os proprietários e pedir para aditar, e vai pedir prazo. E novos terrenos a gente só vai comprar se a gente tiver uma cláusula resolutiva também, porque a situação é basicamente de dia a dia, né? Você acordar de manhã e ver as notícias e de repente vem uma notícia positiva, não sei, uma vacina, um remédio ou qualquer coisa, a gente volta ativa. Mas enquanto não acontecer, a gente vai segurando aí o freio apertado. Aí a gente fala sobre a monetização de ativos, a gente vendeu terrenos, teve a concretização da venda de um terreno não estratégico, foram 93 milhões, e a venda de estoque foi muito boa no trimestre, fomos quase 400 milhões, 398 milhões de venda. O endividamento, consequentemente, a gente reduziu, né? Reduzimos em 556 milhões, e o custo médio da dívida também reduziu bastante, que o que era 12% ao ano, pré-follow-on, virou 8% ao ano. E o foco sempre na região metropolitana de São Paulo, né? Agora, na página 5, então, a estratégia, né, de recompor land bank, a partir do momento que ela voltar ativa, é adquirir terreno em São Paulo, preferencialmente com permuta, e sempre sendo muito criterioso. Tá? Sobre lançamentos, a gente sempre disse que a empresa estava estruturada para lançar 1 bilhão no ano, né? E, obviamente, que com essa situação, a gente congela um pouco os planos, né? De novo, aquela estratégia do dia a dia. Por enquanto, dá uma segurada, não vamos lançar nada, até que se prove o contrário. Então, obviamente que isso pode ter uma consequência na nossa meta do fim do ano, e também a própria prefeitura, em função de tudo isso, era de se esperar também que o expediente lá de aprovação de projeto está mais reduzido, né? Então, isso é sobre lançamentos. E continua a questão do custo da dívida, a gente continua buscando sempre reduzir, né? Agora tem que ver como é que vai ficar o mercado de crédito com essa situação toda. E continuamos tentando vender os terrenos não estratégicos. Acho que também vai ser um desafio maior, né? Tudo vai ficar um pouquinho mais difícil conforme a situação vai se prolongando. Agora, na página 6, a gente fala sobre os terrenos. Então, tem um terreno que foi adquirido ainda no quarto tri, no bairro da Moca, um VGV de 108 milhões, está em fase avançada de aprovação, né? Que numa situação normal já viria rápido ao lançamento, um produto bem legal, bem tradicional, família, no bairro da Moca.
e mais os outros terrenos que a gente mostra no mapa, dentro da nossa estratégia de fazer São Paulo, bairros não tão distantes, Brooklyn, Vila Romana, Jardins, Pinheiros e Saúde, tá? Sendo que alguns desses estão ainda naquela fase que eu falei de cláusula resolutiva e alguns já estão efetivados. E sempre continuamos buscando fazer negócio com cautela, mesmo quando o mercado estava super aquecido, a gente optou em não fazer alguns negócios, porque achou que estava pagando caro no terreno, e agora, quando vem uma crise dessa, a gente vê que a estratégia estava certa, né? Próximo slide número 7, a gente fala sobre a renegociação de dívidas. A gente fez 223 milhões em pré-pagamentos, com dívidas que tinham custo de 12% ao ano. Outros 132 milhões a gente repactuou com redução de 3 pontos percentuais no custo. E a gente fez uma captação pós-follow-on em dezembro de 2019, né? Foi uma taxa de CDI mais 2,3% ao ano, quer dizer, já a taxa bem diferente do que a gente vinha praticando antes do follow-on. Obviamente que o follow-on tinha como objetivo melhorar o balanço da empresa, e a gente já viu a consequência disso na baixa do custo de captação. O nosso rating foi elevado pela S&P de BRA para BRAA-, com perspectiva positiva. E o nosso resultado financeiro melhorou, se você comparar quarto trimestre de 18 com o quarto trimestre de 19. Né? Teve um ganho de 9 milhões, praticamente 55%. Então, antes só de eu passar aqui a palavra para o Flávio, a gente continua avaliando os impactos do coronavírus nas operações. Até agora, as obras continuam, apesar de várias medidas de segurança que foram adotadas, distanciamento, álcool gel, medição de temperatura para entrar, uma série de medidas. Até dentro do escritório, a gente já está hoje 100% home office, né, obviamente, e esperamos a retomada do mercado imobiliário, do mercado como um todo, e vamos seguir monitorando também as orientações do Ministério da Saúde e ver o que a gente tem que aplicar aqui no nosso caso, tá bom? Então agora eu passo a palavra para o Flávio, nosso CFO. Bom, boa tarde a todos. Dando sequência com a apresentação que Joseph iniciou, na página 9 a gente fala dos lançamentos que nós fizemos em 2019, todos com um índice elevado de comercialização, Regente Feijó com 89% de comercialização, Santo Amaro 67% de comercialização, o Santo Amaro 2 76% de comercialização e o Produto House aqui em Pinheiros com 100% de comercialização. Então isso dá uma média de mais ou menos 81% comercializado do que a gente lançou no ano de 2019, mostrando a assertividade no lançamento dos produtos, como o Joseph comentou. Passando para o slide seguinte, de desempenho operacional, o volume de vendas, a gente teve um volume de vendas, um aumento expressivo no quarto trimestre. Se avaliarmos em vendas brutas, percentual Tecnisa, a gente passou de 122 milhões de reais no terceiro trimestre para 175 milhões no quarto trimestre. E em vendas líquidas, a gente passou no terceiro trimestre de 2019 de 101 milhões para 164 milhões no quarto trimestre, um incremento superior a 60% no período. Passando para o slide seguinte de estoque, isso corroborou com a redução dos nossos estoques. A gente teve uma redução do quarto TRI para o quarto TRI de 19 de aproximadamente 51%, saindo de 837 milhões de reais para 413 milhões de reais. E passando para o slide seguinte, onde a gente vê a composição desse estoque de estágio de obra, o nosso estoque está dividido 40% no estado de São Paulo, 42% no Distrito Federal, 18% no Paraná e uma parcela de material em outros estados. O que tem em São Paulo, dos 413 milhões, 108 milhões de reais é no Jardim das Perdizes. E, passando pelo estágio de obra, 95% hoje do nosso estoque são de unidades concluídas, ao final do quarto trimestre de 2019. Em termos de land bank, passando pelo slide seguinte,
slide 13, nosso Land Bank fechou o ano em aproximadamente 4,1 bilhões, sendo que desse 4,1, 2,1 bilhões parte Tecnisa no Jardim das Perdizes. Já temos incorporado a aquisição que o Joseph comentou do terreno na Moca de 108 milhões de reais, e entre janeiro e fevereiro temos contratado e opcionado outras 5 áreas que montam um VGV adicional de 571 milhões de reais. Em termos de repasse, passando por slide seguinte, slide 14, percebemos que também tivemos, a exemplo do aumento de vendas, também tivemos um aumento no volume repassado, passando de 65 milhões para 86 milhões de reais no período. No ano foram 320 milhões de reais. Esse número corrobora bastante também com a nossa geração de caixa que a gente vai ver no período, nos slides seguintes. Em termos de desempenho econômico e financeiro, tivemos um incremento no slide 16, passamos de 75 milhões de reais de receita para 124 milhões de reais. O nosso resultado bruto ele evoluiu de 4 milhões positivo no terceiro tri para 23 milhões no quarto trimestre. E o nosso resultado líquido foi no quarto trimestre 60 milhões de reais. Tivemos alguns impactos, a venda de um terreno em Fortaleza, que corroborou com o lucro bruto de 16 milhões. Até queria fazer uma ressalva para vocês, que essa era uma venda que a gente já tinha realizado em períodos anteriores, então o caixa dessa venda já tinha entrado nos últimos 18 meses, então ele não contribuiu com a geração de caixa materialmente no quarto trimestre. E tivemos alguns impactos extraordinários no período, impairment do estoque do Taguá de 13 milhões, indenizações de clientes que contribuiu com negativo em 10 milhões e provisão para a perda com multa de parceiros de 10 milhões de reais. Com isso tivemos um resultado de 60 milhões positivo, e no ano a gente melhorou o nosso prejuízo em aproximadamente 7%, passamos de um prejuízo de 277 milhões para 258 milhões de reais. Passando para o slide seguinte, o slide onde a gente fala de G&A, esse é uma tecla que o Joseph sempre bateu bastante aqui na companhia, que a gente se austera nas nossas despesas, a gente vê que nós estamos mantendo isso. Fechamos o ano de 2019 expurgando o incentivo de longo prazo com 57 milhões de despesas administrativas, contra 61 milhões de reais no ano de 2018, representando uma queda nominal de 3%. O ILP no período representou 6 milhões de reais em 2019. Em termos de posição financeira, a gente encerrou o ano com um patrimônio líquido de 947 milhões de reais. Aqui a gente começa a falar um pouquinho do que a gente fez e até não se preparando para a crise, mas que eu vejo que é uma fortaleza para momentos de crise, né? Acho que essa questão é muito importante, como o Diogo comentou. A gente aumentou a nossa carteira de recebíveis desde o segundo trimestre, recebíveis performados. A gente aumentou em 40 milhões e hoje a gente tem uma carteira de aproximadamente 103 milhões de reais. Acho que isso é um ativo importante para a companhia. E a gente, passando para o slide seguinte, que é o slide 20, a gente percebe que a gente tem uma posição confortável de caixa, como o Joseph comentou, 380 milhões de reais, para fazer frente ao endividamento de 348 milhões de reais total. Isso nos coloca em uma posição de caixa líquido de 31 milhões. E se a gente olha também o cronograma de vencimento de dívida, que é bastante importante, a gente mediu o nosso caixa vis-à-vis as obrigações que a gente tem vencendo no exercício, a gente percebe que a gente tem aproximadamente 4 vezes em caixa as obrigações que vencem no ano de 2020. Eu acho que isso mostra a solidez do nosso balanço em um período que pode ser mais complicado. Além disso, a gente teve uma redução do custo da dívida, que representou uma importante redução na nossa despesa financeira, como o Joseph comentou. O custo médio da dívida ao final do quarto trimestre de 2019 foi de 9%. No nosso release, a gente já fala que já está em 8%. E com a redução da Selic que ocorreu ontem, a gente já está, provavelmente vamos ter mais uma pequena queda aí na redução do nosso custo de endividamento. Tivemos o nosso rating elevado pela S&P para um duplo A- com perspectiva positiva, o que corrobora com o trabalho que a gente tem feito de fortalecimento na nossa estrutura de capital.
Passando para o slide seguinte, página 21, de geração de caixa. Por mais um ano, a companhia entregou uma expressiva geração de caixa, 181 milhões sem o efeito do IFRS. Quando a gente olha o trimestre, a gente vê que o número seria 32 milhões, mas a gente soma aqui o que a gente adquiriu de terrenos, o que teve de saída de caixa no período foram 10 milhões, e a nossa opção de segurar alguns recebíveis, uma carteira direta representa mais 24 milhões. Com isso a gente percebe que a gente teria uma geração de caixa ajustada de 66 milhões aí no período. O que nos coloca também uma posição confortável de geração. No slide seguinte, posição financeira, acho que aqui mostra um pouco do qual é a alavancagem operacional da companhia, é uma palavra que a gente tem bastante investidores nos procurando sobre esse tema. A nossa alavancagem operacional hoje é quase zero, ou seja, menos 13. A gente tem um caixa líquido de 31 milhões de reais na holding, 7 milhões de reais no Jardim das Perdizes, e obras a realizar um volume muito pequeno de 25 milhões de reais. Com isso, nossa alavancagem operacional é de menos 13 milhões. Então, confortável para o momento que a gente está enfrentando. E passando para o slide seguinte, para finalizar a apresentação, a gente encerrou o ano com endividamento líquido sobre o nosso patrimônio líquido de menos 3% e o endividamento corporativo líquido sobre o patrimônio líquido de menos 3%. Eles são iguais porque a gente quitou em dezembro a última dívida que a gente tinha de plano empresário no nosso balanço, então até que os novos planos empresários entrem em balanço, eles tendem a se igualar até. Acho que vamos abrir então para as perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, pedimos atenção para que, primeiramente, sejam feitas as perguntas em português e, posteriormente, abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla *2. As perguntas serão respondidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Henrico Trota. Boa tarde, Joseph e Flávio, obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui, né? Acho que pegando aqui um pouco os riscos dessa crise que ninguém imaginava que ia chegar nesse ponto, né? Eu acho que queria entender um pouco o que vocês veem de riscos aí na cadeia de suprimentos, fornecedores, né? A gente sabe que tem muito empreiteiro que de fato não aguenta aí 2 meses de capital de giro, né? De fato ficar tudo parado aqui em São Paulo, né? Então, queria entender assim, o que seria plano de mitigação para vocês em relação a esses empreiteiros, né? E onde na cadeia aqui de fornecedores, suprimentos, vocês acham que está o principal risco aí, de fato, de paralisar a obra em São Paulo, né? E a segunda pergunta, assim, batendo papo aqui com os incorporadores de média e alta renda, focados aqui em São Paulo, olhando também o que aconteceu no fim de semana passado, já dá para começar a sentir que alguns tipos de produto, né, apartamentos menores, com foco um pouco mais em investidor, já sofreram uma queda até que relevante nas vendas. Como que isso muda assim, para vocês a estratégia de compra de terrenos e também o pipeline de lançamento para frente, né? Não sei se já chegaram a considerar isso, talvez se muda algum tipo de estratégia do que vocês têm de compra de terrenos e projetos para o resto do ano. Basicamente é isso. Obrigado. Fala, Henrico, Joseph, tudo bem? Bom, respondendo a primeira pergunta primeiro, se parar a obra, obviamente que a gente não vai ter como suportar o pagamento do empreiteiro, dos funcionários, sem que a gente utilize, né? Então, a gente vai ter que demitir, destratar, etc. Isso, obviamente que eles vão sofrer, assim como acho que vários setores vão ter aí demissões e prestadores de serviços também ficando sem serviço, etc. É um problema
muito grande para a economia como um todo, mas não vejo assim como que a gente pode fazer para mitigar. Na verdade, acho que o risco que a gente sempre tinha antes do cara não fornecer para a gente, né? Agora é o contrário. Então, se a obra parar, assim que retomar, acho que não vai ter dificuldade em recontratar, talvez o cara vai ter que abrir uma empresa nova, não sei como é que vai funcionar, não dá para ficar fazendo muita projeção nessa altura. Mas o fato é esse, né? Se a gente tiver que parar, não vai ter como, a gente vai ter que parar de forma completa. Agora, falando sobre apartamentos pequenos, a gente já não tinha muito foco nesse tipo de produto. De vez em quando o terreno era eixo e tinha que fazer o não residencial, a gente fazia o produto flat, mas não era muito o nosso viés. A maioria dos terrenos que a gente tem no pipe são para família, né? Não necessariamente grandes, mas para acomodar famílias de 2 filhos, 3 filhos. E sobre compra de terreno, com certeza tem um impacto, né? Se o investidor está fora do jogo, a gente não vai fazer o produto que o investidor quer. Então, mas, para falar a verdade, a última coisa que eu estou pensando agora no produto que eu vou fazer, no terreno que eu vou comprar. Pensando mais no hoje, no amanhã, do que no lá na frente. Agora nunca se sabe. Amanhã o negócio volta, pode voltar com tudo ao patamar de antes, ou mais ou menos. E aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. E pensar em produto sempre desenhando ele de acordo com o que o mercado pede. Né? Mas eu imagino que, de fato, esses apartamentos mais compactos, até quem tiver que ficar em quarentena ali, é mais difícil. Né? Então, é isso. Tá respondido? Está respondido, sim. Obrigado, Joseph. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Tambaúva. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Eu queria fazer 2 perguntas aqui também, na linha do que vocês responderam aí. Primeiro, você podia comentar um pouco o que vocês sentiram, talvez, aí nas vendas. Eu sei que é tudo muito recente, mas vocês podiam falar um pouco aí como é que foi esse último final de semana, ou talvez os 2 últimos aí, como que foi o impacto direto aí em vendas, quando vocês comparam com o que estava sendo um pouco antes do carnaval. E aí a minha segunda pergunta, você respondeu de alguma forma, mas assim, a ideia, vocês estão com uma posição de caixa super confortável, né, enfim, comparado com a dívida e tudo mais. Mas minha dúvida é se vocês já estão aí de alguma forma, talvez restringindo um pouco a própria carteira direta que vocês começaram a fazer, se vai restringir a questão da compra de terreno, se vai de fato talvez parar aí mesmo as negociações que estavam em curso, ou vocês vão eventualmente exercer essas compras de terrenos. Como é que vocês estão talvez adaptando aí a operação para esse momento aí um pouco mais complicado? Obrigado. Fala, Tambaúva, Joseph, tudo bem? Bom, com relação à venda, a gente teve vendas até no final de semana, nesse último, ao longo da semana passada. Teve Jardim das Perdizes, teve Itaguá lá em Brasília, mas já foi num ritmo menor. E o andamento, a visitação aos estandes também já diminuíram. Aliás, hoje saiu uma determinação, não faz nem muito tempo, que os estandes, aquela determinação do Dória que tinha que fechar os estabelecimentos, e o entendimento aqui que os advogados mandaram aqui para o Secov é que os estandes também fazem parte desse shutdown. Então, os estandes vão ter que fechar e, obviamente, que isso vai ter impacto em venda, vai ter muito impacto. Agora, o imóvel, ele acaba sendo também uma coisa meio básica para a vida humana, né? Então, as pessoas vão continuar comendo, elas vão continuar se vestindo e elas vão precisar continuar morando também. Né? Óbvio que tem impacto, mas imóvel é imóvel, as pessoas precisam morar. Agora, falando sobre a segunda pergunta, a carteira direta, olha, a princípio a gente vai manter, até porque a gente pede uma entrada, o imóvel tá lá no estoque, deixar parado não é nenhuma vantagem. O cara dá uma entrada e assume uma tabela direta, uma venda efetivada, sem distrato,
faça a escritura, faz a alienação fiduciária. Na pior das hipóteses, não pagar, tem que retomar. Né? Agora, a princípio, estamos seguindo. Eu vou só deixar o Flávio complementar aqui, depois eu falo sobre os terrenos e os lançamentos. Eu queria até completar, o Cambalotto, que a carteira direta a gente tem feito a maior parte no Pistão Sul. A gente, até para dar um pouco de cor na captação que nós fizemos no quarto trimestre, a gente pagou uma dívida que a gente tinha de plano empresário para a TR mais 10 e captamos recursos a CDI mais 2,30, que dá por volta de 6 hoje. Então, para nós, até é eficiente fazer a carteira própria, né? A gente está fazendo carteira própria lá IPCA mais 8, então a gente está quase recebendo o dobro do que a gente está pagando na dívida, né? Porque se eu não fizesse carteira própria, eu já liquidaria a dívida. Então, para nós, até nesse momento, está sendo financeiramente eficiente essa carteira própria, né? Mas, logicamente, que a gente vai estar monitorando todos os indicadores das carteiras, né? O Joseph acho que vai complementar também com outro ponto. Só para falar que também a gente está focando muito aqui na venda digital, online, né? Ver o que dá para fazer, tentar não parar. E os nossos lançamentos estão bem vendidos. E a gente tem hoje praticamente um stand só. Então, mas, enfim, é uma situação delicada, sem dúvida. E sobre os terrenos, eu já até tinha comentado, mas a estratégia dos terrenos que estão assinados, o pagamento só vai ser feito se a gente entender que tem condição, porque, em geral, os contratos todos têm uma previsão de uma cláusula resolutiva. Aqueles que não têm, a gente já pagou, já escriturou. E os novos terrenos, também, eu posso até assinar um contrato, mas eu só vou exercer, só vou pagar se eu tiver conforto no cenário geral aí. Então, aquela estratégia do dia a dia, acordar de manhã, ver as notícias. Saiu alguma coisa boa, vai uma vacina, um remédio, ok, vamos voltar com tudo. Se não acontecer, aí continua segurando. Ok? Tá ótimo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem da senhora Paula. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela apresentação. Eu queria saber como é que está o processo, se você pode dar um pouco mais de cor, o processo na Câmara sobre o Jardim das Freguesias, que é um projeto importante para vocês. E a segunda pergunta é qual nível de receita vocês esperam zerar esse EBITDA resultado. Obrigada. Oi, Paula, tudo bem? É o Joseph. Bom, sobre a pergunta da Câmara, da Lei da Água Branca, a gente tinha uma expectativa que ela já tivesse sido aprovada, infelizmente não foi. Aliás, já não sei se é infelizmente ou felizmente, porque provavelmente a gente ia ter desembolsado bastante dinheiro em CEPAC, né? Agora a gente fica em compasso de espera. Tá lá, a gente não tem nem muito o que fazer. Se eles resolverem votar, acho que do jeito que a situação está, acho difícil, né? E se o mercado melhorar, é possível que eles aprovem. E aí, se o mercado melhorar, eles aprovando, a gente vai comprar. E se eles aprovarem e o mercado não estiver bom, nós não vamos comprar. Então, essa é a posição. Ok? E tinha uma pergunta em relação à receita e EBITDA ajustado, né? A gente não pode passar nenhuma projeção de receita e EBITDA ajustado, mas usualmente essas métricas estão associadas a duas variáveis principais: a vendas dos nossos estoques que a gente tem concluídos e vendas de lançamento, que nesse momento, como o José falou, está sob análise. Então vai variar um pouco desses fatores, né? Ok? Perfeito, muito claro. Obrigada. Bom, eu vou fazer aqui uma leitura de algumas perguntas aqui do webcast. Vou ler a pergunta do Sr. Douglas Pereira. Ele fez a seguinte pergunta: o prazo de vencimento da dívida é muito curto, 1,7 anos. Há alguma iniciativa para alongar dívidas? Bom, primeiro eu acho que quando a gente olha o endividamento da companhia, como eu falei no slide, quando a gente passou por esse item, a gente tem uma posição de caixa materialmente menor à dívida que está vencendo no curto prazo, né? Então, ele não é uma preocupação. Agora, de iniciativas de alongamento de dívidas, a gente sempre
avalia, inclusive no momento estamos avaliando venda de carteiras, captação de recursos com prazos mais longos, é uma coisa que recorrentemente a gente está fazendo. Então, para nós, a gente julga como adequado o prazo do nosso endividamento nesse momento, mas logicamente que se aparecerem estruturas similares e longas, a gente pode avaliar fazer. Mas a gente entende que até neste momento o mercado de capitais está um pouco fechado, né? Bom, eu vou ler aqui uma pergunta que só um segundinho, está um pouco no passado. Desculpa, é que a gente está discutindo, que tem uma pergunta aqui do Walter. Qual a expectativa para reverter o prejuízo? Não seria o caso de suspender, daí está escrito ILM, mas é isso que a gente está discutindo. Imagino que ele tenha perguntado ILP, para reforçar a posição de caixa da empresa. Só falando um pouco sobre o ILP, primeiro que ele é composto de ações e opções. As opções estão totalmente abaixo do strike, né? E aí o pagamento dele é para daqui a 2 anos. E a gente pode pagar em dinheiro ou em ações. Isso é uma opção da empresa. Então não sai caixa. Eu não mexeria, não vou mexer nisso. Acho que para os funcionários é importante estar todo mundo no barco, né? A gente tem um compromisso, a gente assinou um contrato e está dado. Isso é um negócio que está dado. Então nós vamos manter, ok? Quer pegar aqui essa? Tem mais uma pergunta aqui, Roberto Nakamoto. Quando foi feito o follow-on, havia sido dito que havia aproximadamente 10 terrenos opcionados, porém só um foi efetivamente comprado. Aqui se deve isso, vocês tinham realmente esses terrenos opcionados? Então, Roberto, só no follow-on, não lembro se a gente esteve junto, na verdade, mas a gente falou que tinha 5 terrenos opcionados, né? Desses 5, um era o da Moca, que a gente exerceu, o outro era o do Brooklyn, que a gente exerceu, o outro era do Jardim, que a gente exerceu parcialmente, a gente comprou uma parte, ainda estamos negociando os outros lotes. O outro era na Chácara Santo Antônio, que a gente não exerceu ainda, estamos em negociação. E tinha um outro aqui na Vila Olímpia. E esse da Vila Olímpia a gente não exerceu por questões documentais, tá? Tinha um alagamento de via, tinha uma impossibilidade de comprar. Só que a gente até acabou substituindo ele, né? A gente fez o negócio da saúde, a gente fez o negócio de Pinheiros. Então, a gente acabou repondo. Mas o que a gente tinha lá, o que a gente falou é o que a gente tinha exatamente. Tem papel, tem documento de tudo. Ok? Bom, por fim, vieram umas 3 perguntas aqui. Acho que são as últimas perguntas que a gente tem, perguntando do desdobramento, do grupamento de 1 para 10. Porque a proposta do grupamento. Bom, até a resposta é relativamente simples. Queria até destacar que não muda em nada o valor da companhia, né, para as ações. A empresa continua valendo a mesma coisa, né, então não tem impacto nenhum para o valor da companhia. Mas, basicamente, quando a gente fica abaixo de 1%, de R$1, a B3 recomenda que se faça um grupamento e no material em que ela faz essas recomendações, inclusive ela recomenda que sejam feitos de múltiplos, de 10, 100 ou 1000, e a gente está seguindo o que está no regulamento, de fazer para 10. Então, basicamente isso que está sendo proposto e vai ser deliberado pela Assembleia, né? Tem mais uma pergunta no call, a gente vai liberar aqui, só um segundinho. Eduardo Figueiredo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Figueiredo. Ô, Joseph, Flávio, tudo bem? Bom dia. Desculpa só voltar nesse ponto aqui, o Eduardo aqui do Credi. Só em relação aos lançamentos, pelo discurso de vocês, fica muito claro que a ideia, de fato, é postergar, e como o Joseph falou, é fazer essa estratégia do dia a dia. Eu só queria saber o seguinte, o plano hoje, vocês já têm alguma noção de como ficaria o cronograma de lançamento e, principalmente, quais seriam os triggers de vocês em relação a news flow, a notícia para voltar a lançar? E aí, talvez uma segunda pergunta, voltando aqui ao tópico da carteira própria,
Vocês já comentaram em relação à taxa, né? Se não me engano, até no próprio earnings vocês já falam de IPCA mais 8, entre 8 e 10, se eu não me engano. Mas o que é a LTV hoje dessa carteira própria de vocês e quão grande pode ser essa carteira? Obrigado. Oi, Eduardo, tudo bem? Joseph. Bom, de lançamento, a gente está no modo paralisado, né? Estamos paralisados. Não sai dinheiro do caixa, tinha um stand que ia começar, esse da Moca, a gente vai segurar o início dele. Então, é muito difícil falar quais são os triggers. A gente tem que sentir que, primeiro, ter conforto em investir dinheiro, tirar o dinheiro do nosso caixa e investir. Nós temos que sentir esse conforto. E temos que sentir que tem demanda, né? As aprovações que não têm custo, teoricamente, elas continuam andando. A gente toca lá e vamos ver como é que vai andar, mas para lançar de fato, a gente tem que ter conforto. Agora, qual é o trigger? É difícil eu te falar. Eu acho que essa pergunta nem tem resposta, para falar a verdade, porque é totalmente subjetivo. A gente vai ter que sentar e falar, agora vamos ou não, ainda não. Todo dia a gente vai se perguntar isso. Ok? E o Flávio, eu vou pedir para responder aqui sobre a carteira direta. Bom, da carteira direta, Brasília, usualmente, quando a gente bate com a carteira direta, a gente pode ter um preço até mais ou menos 80% aí de LTV. Lá a gente tem feito IPCA mais 8. De maneira geral, em outras geografias é um pouco menor, o LTV na origem, né? Hoje o LTV médio da nossa carteira é aproximadamente uns 70%, de maneira geral. De 103 milhões, tá bom? Tá, gente, é claríssimo. Bom dia, viu? Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as últimas considerações. Bom, senhores, acho que cobrimos tudo que a gente tinha para falar. Nossa expectativa aqui é que essa situação toda se resolva rápido. Se Deus quiser, a gente vai voltar, nós, todo mundo, Tecnisa, o Brasil, o mundo inteiro, voltar ao que era antes. A vida vai continuar e eu rezo para que seja o quanto antes. A gente tem muita fé, muita esperança que isso vai acontecer. E, caso alguém tenha alguma dúvida, o RI está remoto, mas está operante. Eu desejo boa tarde para todos vocês. Espero reencontrá-los na próxima apresentação. Só um minutinho. Eu queria só reforçar esse ponto, pessoal, que o Joseph comentou. Nesse período aqui que a gente está em home office, eu ia pedir, a gente vai soltar um comunicado também hoje, mas, por favor, como a gente não está no escritório, se puderem mandar as perguntas por e-mail, a gente vai dentro da normalidade respondendo as perguntas ou retornando as ligações, tá bom? Obrigado a todos, Joseph. Achei importante passar esse recado. Tá ótimo. Obrigado, senhores. Boa tarde. Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.